Antes da palavra, eu quero ler um texto aqui que eu achei muito forte. Tem um autor chamado Max Lucado, e ele é um autor assim, muito profícuo, né, nos seus livros, tem muitos livros. E o Max Lucado, ele pensou em 25 perguntas que alguém poderia fazer a Maria. 25 perguntas que alguém faria à mãe do Salvador. Imagina comigo, aquela mulher, ela carregou 9 meses em seu ventre, ninguém, nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo. Deus, em forma de homem, estava sendo gerado no ventre de Maria. E Maria dá à luz, e ela cria aquele menino, mas ela sabia quem Jesus era. Gabriel já tinha deixado claro a missão de Maria. E o Max Lucado, ele faz umas perguntas, são perguntas comuns, algumas engraçadas, mas irmãos, que nos levam a pensar na responsabilidade, na seriedade e no projeto de Deus, para que Jesus viesse a ser um homem. A mãe dele estava lá, né, presente, e ela sabia que ele era o Salvador. Ela disse: eu preciso do Salvador também. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a própria Maria sabia que seria salva por intermédio do seu filho. Max Lucado, imaginando algumas perguntas. Maria, como era ver Jesus orando? Deus orando. Qual era a reação dele quando via outras crianças rindo e correndo durante o culto na sinagoga? Imagina comigo, Jesus na sinagoga, criança, e as outras crianças ali com Jesus. Maria, quando ele viu o arco-íris, ele mencionou alguma coisa? Porque Jesus estava lá no dilúvio. Jesus estava lá quando o arco-íris apareceu pela primeira vez. Maria, você se sentiu estranha ensinando a ele como ele criou o mundo? Porque ele foi quem criou todas as coisas. E Maria teve que ensinar a Jesus, como homem, como o mundo foi criado. Ele agia diferente quando via um cordeiro sendo levado ao matadouro, porque Jesus sabia que ele era o Cordeiro de Deus. E quando ele via outras ovelhas indo para o matadouro, o que Jesus pensava? O que Jesus dizia? Você alguma vez, Maria, viu ele com um olhar distante, como escutando alguém que não conseguia ouvir? Como Jesus agia nos enterros? Alguma vez passou pela sua mente que Deus estava dormindo debaixo do seu teto? Jesus era Deus. Já pensou? Você abrigando Jesus, estava abrigando Deus debaixo do seu teto. Você alguma vez tentou contar as estrelas com Ele? E conseguiu? Ele alguma vez chegou em casa com o dedo ferido? E o que você fez para curá-lo, já que Ele era a cura? Essa aqui é engraçada. Ele teve algum amigo com o nome de Judas, quando criança? Ele era um bom aluno na escola? Maria, você teve que corrigi-lo alguma vez? Repreendê-lo alguma vez? Você alguma vez teve que ensiná-lo as Escrituras? O que você acha que ele pensava quando via uma prostituta se oferecendo a quem pagasse mais? Ele alguma vez ficou com raiva quando foi tratado com desonestidade por alguém? Você alguma vez o viu pensativo, olhando seu braço assegurar um punhado de terra?
Ele alguma vez acordou assustado? Quem era o melhor amigo dele? Qual a reação dele quando o nome Satanás era mencionado? Você alguma vez acidentalmente chamou de pai? Porque ele era o pai da eternidade. Sobre o que ele e seu primo, João, conversavam quando crianças. Os irmãos e as irmãs dele entendiam o que estava acontecendo? E essa última é muito boa. Maria, você alguma vez pensou, aquele é Deus tomando minha sopa? Irmãos, essa mulher, ela teve o privilégio de não apenas carregar no seu ventre, mas criar dentro da sua casa aquele homem que é 100% Deus e Deus que é 100% homem. Foi uma experiência incrível. E agora Jesus está assentado à direita do Pai. Um homem, um judeu com o corpo glorificado, está assentado à direita do Pai para interceder por nós. Amém? Vamos aplaudir o nosso Emanuel. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, abra comigo Lucas capítulo 2. Eu coloquei como título, um lugar na manjedoura. Um lugar na manjedoura. Lucas capítulo 2, vamos ler de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, assim como lemos aqui na sua palavra, eu peço que Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra, as lições que o Natal, Senhor, nos traz. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa viagem, irmãos, era de 120 quilômetros. Nazaré era uma cidade no norte, na Galileia, e Belém era uma cidade localizada mais ou menos no centro ali de Israel, na Judeia. 120 quilômetros, a distância como daqui em Bezerros. A pé daria uma viagem de 3 dias, com as paradas. Se fosse uma viagem ininterrupta, 24 horas, se chegaria de Nazaré a Belém. Mas como ela estava grávida, então a viagem ainda foi um pouco mais lenta. Ela estava talvez no lombo de um animal e José estava ali guiando toda aquela viagem, então haviam paradas. Belém foi escolhida a dedo por Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o nosso Deus não é um Deus de coincidências. O nosso Deus é um Deus de providência. Amém? Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de plano. A nossa vida está bem ordenada pelo Senhor. Imagine, Jesus estava no ventre de Maria em Nazaré, e Maria tem que sair de Nazaré, 120 quilômetros, e ir até Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém. A Bíblia diz, os profetas do Antigo Testamento, eu quero ler aqui o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha o que Miqueias profetizou 700 anos antes
do nascimento de Jesus. E você, Belém Efrata, que é pequena demais, ou seja, era uma cidade insignificante, é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E a profecia diz: de você, Belém, me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o profeta Miqueias já tinha profetizado: de Belém sairá o Messias. Então, preste atenção, se a profecia já dizia que era em Belém, Deus alinhou todas as situações para que José e Maria viajassem de Nazaré para chegarem em Belém na época exata onde Jesus iria nascer. O que é que isso nos fala, irmãos? Isso nos diz que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, Deus está olhando os detalhes da nossa vida. Um censo foi propositalmente feito aqui. A Bíblia diz que o governador, nós lemos aqui no verso 2, Quirino era o governador da Síria, e ele convoca um censo exatamente nessa época, e as pessoas tinham que sair das suas cidades que moravam para ir às suas cidades onde tinham nascido. Então a primeira coisa que o Natal, nesse culto eu quero falar para vocês desse texto, a primeira lição que nós tiramos é que o nosso Deus não é um Deus de acaso. Nós não cremos no destino, a gente não crê que as coisas acontecem aleatoriamente, mas nós cremos que Deus é um Deus que cuida da nossa vida, que cuida dos detalhes da nossa vida. Ele sabe todas as coisas e Ele está com a sua mão conduzindo a nossa vida, para que tudo aconteça debaixo do seu propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diga comigo: Deus é um Deus de providência, de detalhes, não é um Deus de acaso. E quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre. A profecia aqui dizia que Jesus sairia de Belém. Então Deus é um Deus de palavras. Quantos aqui têm uma palavra, uma promessa de Deus? Quantos aqui já receberam uma palavra, uma profecia, uma promessa de Deus? Levante sua mão. Então você que está com a mão levantada, e você talvez que não levantou a mão porque não lembra, mas eu quero te dizer, se você recebeu uma palavra de Deus, creia que vai acontecer exatamente como Deus falou. Você pode dizer amém? Amém. Agora, Maria e José chegam e a cidade está superlotada, porque todas as pessoas que tinham nascido em Belém tinham ido para Belém fazer o censo. Então a cidade estava lotada, e a Bíblia diz aqui no verso 7, é nesse versículo que eu quero me concentrar contigo. Chegou o tempo, verso 6, dela ter a criança, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós não vamos pensar, que os hospedeiros, os donos, fizeram isso de propósito. Não, a cidade estava cheia e não havia lugar para Jesus. E isso nos fala, irmãos, que ainda hoje acontece assim. Ainda hoje, Jesus está chegando para pessoas e elas estão simplesmente fechando as portas para não recebê-lo. Existem pessoas que estão tendo o privilégio de serem visitadas por Deus e não estão reconhecendo o tempo da sua visitação. E o único lugar disponível, e eu coloquei aqui a foto de uma manjedoura. Então, ao nascer, o único lugar disponível para Jesus foi um coxo. Aqui você tem um lugar onde era colocado palha e os animais vinham para comer nesse coxo. Essa manjedoura, ela é algo simples, humilde, não é uma coisa trabalhada, não é uma coisa pomposa. Um coxo onde animais comem?
olha para mim, o único lugar disponível era um lugar humilde. Não havia lugar para Jesus em Belém. Não havia lugar para Jesus nas casas. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Não havia lugar para Jesus nos lugares religiosos de Belém. Belém tinha sinagogas. Jerusalém tinha o templo. Jerusalém tinha o palácio. Não havia lugar para o Senhor. O único lugar, e eu quero que a gente olhe, porque isso aqui representa eu e você, ou deveria representar o nosso coração. O único lugar onde Jesus entrou na história, e o lugar onde ele foi deitado pela primeira vez, o seu berço foi um coxo. Pensa isso comigo. O Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou a terra, as estrelas, os planetas, o sol, toda a criação pela palavra do seu poder, agora era um bebê, e esse bebê foi colocado num lugar simples, humilde, pobre. Esse lugar aqui representa o nosso coração. O nosso coração tem que ser um lugar de humildade e de quebrantamento. Hoje eu estava pensando nisso, eu estava escrevendo, e eu fui ouvir uma música bem das antigas, da época que eu estava no Instituto Bíblico ainda, e essa música, eu vou dizer para vocês a letra dela. Ela é em inglês, não tem em português, mas a letra diz assim: longe em uma manjedoura, quando criança ele dormia. Pastores vieram para adorar, e eu o adoro. Profundamente no campo, os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas e paz para mim. Ele veio no Natal para trazer sua luz, para uma manjedoura pobre e humilde, ele veio naquela noite. E a música diz: Jesus, como você veio para a manjedoura, você veio para mim. Você mostrou o brilho da sua glória. Agora, enquanto eu adoro, eu tenho apenas uma certeza: como você veio naquele Natal, Senhor, por favor, venha a mim. Senhor, venha neste Natal trazer a sua luz. E a música termina com uma pergunta: Senhor, você não virá? Como você veio naquela manjedoura para a minha casa e para o meu coração? E eu estava olhando esse texto e dizendo: Senhor, eu quero que o meu coração seja como essa manjedoura. Eu quero ter um coração quebrantado, eu quero ter um coração simples, eu quero ter um coração humilde, porque o único lugar disponível era esse. O único lugar onde o Senhor se sentiu à vontade para vir e nascer foi esse. Então, Senhor, que o meu coração seja humilde e quebrantado, que o meu coração crie as condições corretas para que Ele venha novamente. Irmãos, existem condições para Deus vir. Condições precisam ser cumpridas. Deus, Ele não vem para qualquer lugar. Ele está em todos os lugares. A gente crê na onipresença de Deus, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. É necessário algumas condições serem cumpridas. Esse lugar aqui, alguns dizem que era uma gruta, mas a maioria dos estudiosos dizem que era uma casa, e no primeiro andar era onde ficavam as pessoas, e o primeiro andar estava lotado, e então eles ficaram no térreo, porque no térreo era o lugar onde os animais ficavam. Os animais eram abrigados da noite. Aqui já era inverno nessa época. Jesus nasceu, para quem não sabe, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Essa foi uma data instituída pela igreja no ano 354 depois de Cristo. Mas o período que Jesus nasceu foi entre o final de setembro e o início de outubro.
entre 15 de setembro e 15 de outubro, que é onde acontece a festa dos tabernáculos. Foi nessa época que Jesus nasceu. Nós comemoramos em 25 de dezembro, ok, mas a época aproximada foi essa, e já era inverno. O inverno estava começando, e as temperaturas caem. Para vocês terem ideia, durante o dia faz um pouco de calor, mas durante a noite as temperaturas podem chegar a zero ou até abaixo de zero. Então os animais eram guardados ali no térreo, e havia coxos para os animais comerem. Aquele não era um ambiente limpo, onde animais, fazem suas necessidades. Então aquele ambiente era um ambiente que não era muito cheiroso, não era limpo, não era arrumado, mas foi o lugar aonde o Salvador nasceu. Quando Jesus veio a mim e a você, a gente estava limpo, cheiroso, bem arrumado, nosso coração estava todo certinho, ou ele veio para doentes, ou ele veio para necessitados? Jesus, quando ele entrou na minha vida, eu estava deprimido, triste, sem razão de viver. Eu não queria viver. Meu coração estava bagunçado. Minhas emoções estavam fora de ordem. Meu coração era uma manjedoura. Meu coração era aquele lugar que não era muito bonito, muito agradável. Mas foi ali que ele decidiu vir. Por quê? E essa é a palavra que eu quero dizer para vocês. Porque havia disponibilidade. Olha para mim. Você pode ter recursos, você pode ter talentos, você pode ter dinheiro, você pode ter muitos dons, você pode ter muita coisa, mas se você não tiver disponibilidade, o Senhor não virá. O que faz Deus vir até uma pessoa? Quando essa pessoa está com o coração aberto e disponível. Então, Belém era um lugar cheio de pessoas ocupadas, distraídas, atarefadas. Os religiosos, nessa noite que Jesus nasceu, estavam fazendo os seus serviços religiosos. Muitos deles estavam aguardando o Messias. Os comerciantes estavam comerciando, vendendo, comprando. As donas de casas estavam ocupadas. E nessa noite, só um lugar estava disponível. É essa ênfase que eu quero colocar na manjedoura, porque a manjedoura era o único lugar onde estava disponível. E o nosso coração, irmãos? Veja aí, vamos ler Salmo 34, verso 18. Deus está perto de quem? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus está perto de quem está com o coração quebrantado. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou essa manjedoura suja, humilde. Senhor, eu sou esse lugar que as coisas não estão tão em ordem, que as coisas não estão tão arrumadinhas. Senhor, mas eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu confesso para os irmãos que hoje, pensando nisso, eu falei isso para o Senhor. Senhor, eu quero de novo estar disponível. Eu quero mais uma vez que o Senhor me encontre. Eu quero mais uma vez que o Senhor ache lugar em meu coração. Eu quero, Senhor, que mais uma vez, ao olhar dos céus aqui para a terra, o Senhor encontre em mim o mesmo espaço que o Senhor encontrou na manjedoura em Belém. O outro versículo que eu coloquei, Salmo 51, 17. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus?
espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, o nosso grande problema é que nós já nos achamos completos, suficientes. A gente acha que a religião, né, já preencheu tudo. Mas nós precisamos desse coração, um coração disponível. Muitas pessoas têm desejo, muitas pessoas têm boas intenções. Muitas pessoas assim, não, eu quero Deus, né? Eu tenho boas intenções, né, para que Deus possa me encontrar. Mas não só é desejo e boa intenção. O que nós estamos precisando é de disponibilidade, disposição. Se o Senhor hoje pedir a você espaço na tua vida, Ele encontrará. Essa é a lição que nós tiramos hoje à noite. Ele encontrará lugar em nosso coração, ou nós colocaremos reservas, condições, exigências? O Senhor encontrará novamente um lugar nas nossas vidas, irmãos, como Ele encontrou em Belém. Olha o que diz o Salmo 40, versos 7 e 8. Aqui é o próprio Jesus dizendo isso, mas vamos tomar essas palavras como nossas. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Olha o que ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Agrada-me, eu tenho prazer em estar disponível, eu tenho prazer, Deus, em me entregar a Ti, porque Deus quer vir de novo. Ele veio em Belém, mas hoje Ele quer vir de novo aqui nesse lugar. Vou repetir para você entender o que eu quero te dizer. Todos os dias Deus quer vir, todos os dias Deus quer encontrar corações, Deus quer encontrar espaço na nossa vida, todos os dias Deus quer nos achar. Mas sabe quando Ele acha? Quando há disponibilidade, quando o nosso coração está disponível, está aberto para Ele. Então em Belém não tinha outro lugar a não ser aquele onde o Salvador foi deitado. E eu vou colocar aqui para vocês alguns lugares que Jesus já esteve. Pode colocar aí. Do trono, Ele é eterno, Ele é existente coeternamente com Deus, autoexistente, não tem início, não tem fim. Então, do trono, Jesus veio para a manjedoura. Então, o primeiro lugar que Jesus sempre esteve, o trono nos céus. Do trono, Ele veio para a manjedoura. Nasceu, entrou na história, tomou forma de homem, cresceu, e da manjedoura Ele foi para outro lugar, que era a cruz. Na cruz, Ele pagou o preço por nós, derramou o seu sangue para nos perdoar, e da cruz Ele foi para o sepulcro. Do sepulcro, Jesus voltou para o céu, para o trono. Mas hoje o lugar que Ele quer encontrar, Ele já está no céu, Ele já tem o lugar dele, mas o que Ele quer encontrar é o trono do nosso coração. Ele quer se assentar ali. Assentado nas alturas Ele já está. Na manjedoura Ele já passou. Na cruz Ele já venceu. O sepulcro não pôde detê-lo. Voltou para o céu. Mas Ele quer um lugar nas nossas vidas, irmãos. E isso não é religião. Não é serviço religioso. Não é frequentar a igreja. Não é estar num culto. É o lugar que nós damos para Deus todos os dias na nossa vida. É o espaço que nós damos para Ele em nossas vidas. O nosso coração tem que ser... Volta, por favor, a imagem da manjedoura. Um slide anterior.
Há um lugar disponível, aquele slide que tem a manjedoura. Isso. O nosso coração tem que ser como esse lugar. Era simples, era humilde. Não era tão bonito, não era tão arrumado, não era tão agradável, não era tão cheiroso. Não importa, estava disponível. De que adianta um palácio fechado para Jesus? Do que adiantava as sinagogas de Jerusalém, de Belém, fechadas para Jesus? Não é isso que Deus está procurando. Você sabia que se Deus achar lá fora uma pessoa com um coração aberto e disponível, Ele pode se revelar àquela pessoa lá fora mais do que Ele se revelaria a alguém aqui dentro? Às vezes tem pessoas que estão mais sedentas lá fora, apesar de estarem no pecado, apesar de estarem na lama, desesperados, a ponto de se matarem ou matarem outros. Mas tem gente que está mais sedento do que muitos de nós que já nos acostumamos com Ele. Nos acostumamos com a presença dEle, nos acostumamos com as canções, com os cultos, com as palavras, nos acostumamos com o serviço religioso. A pergunta é para nós orarmos: Ele encontrará uma manjedoura de novo em nosso coração? Ele encontrará um lugar disponível em nosso coração? Nós seremos esse lugar para Jesus? Hoje eu disse a Ele: eu quero ser, Senhor, eu quero ser esse lugar. Venha de novo, como você veio na primeira vez. Venha de novo ao meu coração. E você pode se assentar no trono do meu coração. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Põe a mão em seu coração. Esse é o lugar que Deus quer estar. Feche seus olhos agora e diga: Senhor, eu quero que o Senhor ache lugar em meu coração, como o Senhor encontrou uma manjedoura lá em Belém, disponível, e ali o Senhor nasceu. Eu quero que o meu coração seja esse lugar disponível, que o Senhor ache esse lugar em meu coração. Fale para Ele agora com as suas próprias palavras. Talvez você não está dando esse espaço para Ele há algum tempo, mas você quer que Ele encontre lugar, mas você quer que Ele ache espaço na tua vida. Diga para Ele: Senhor, me perdoe, porque no meu dia a dia, na correria, na agitação, nos meus muitos afazeres, Senhor, eu tenho esquecido de dar o lugar devido a Ti. São tantas preocupações, são tantos compromissos, Senhor, são tantos afazeres. Senhor, minha agenda muitas vezes está tão cheia, meu dia está tão lotado. Quando chega a noite, que eu deito na cama, já durmo e me esqueci de dar ao Senhor o melhor do meu dia. Esqueci de te dar a minha atenção. Esqueci, Jesus, de te dar espaço em meu coração. Peça perdão a Ele. O Rei do Universo, Ele quer um espaço em seu coração, e Ele só virá quando as condições estiverem corretas. Ele só virá quando as condições forem cumpridas, forem alinhadas. Fale para Ele. E eu quero perguntar aqui nessa noite, fiquem todos com os olhos fechados intercedendo, mas se alguém aqui nessa noite que pela primeira vez quer dizer para Jesus: acha, Senhor, em mim um lugar para Ti. Pela primeira vez você quer confessar isso,
você quer entregar o seu coração a Ele, faça um sinal levantando sua mão para eu orar com você. Aí onde você estiver, eu vou orar contigo. Levante a mão bem alto. Se pela primeira vez, se você nunca antes fez essa entrega, essa confissão diante dos homens, diante de Deus, diante dos homens, que você quer entregar-se a Ele, entregar seu coração a Ele. Vamos todos, irmãos, repetir essa oração. Talvez você está afastado do Senhor, você estava longe dEle, você estava frio, indiferente a Ele, mas hoje você sente o amor de Jesus te chamando. Vamos todos repetir e dizer: Senhor, eu te convido a entrar em minha vida, em meu coração. Eu te convido a tomar o lugar de honra em minha vida. Eu te convido, Jesus, assim como havia um lugar disponível para o Senhor lá em Belém, eu quero dizer que há um lugar disponível em meu coração para Ti, em nome de Jesus.